Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente tá aqui, né, tendo algumas aulas de sistema imune, né, para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Eu estou deixando essas aulas gravadas. E essa aula agora é uma aula das células imunes, né? A gente sabe que o sistema imune é formado por células e também por proteínas solúveis. Então, a gente vai começar estudando essas. Então, as células que fazem parte do sistema imunológico são as células que a gente chama de glóbulos brancos, certo? Os glóbulos brancos são as células do sistema imune, tá? Quando a gente olha aqui nessa imagem, que é um esfregar sanguíneo, a gente vai identificar aqui a presença das hemácias, certo? Que são bem mais numerosas. São restos celulares, como vocês podem observar, não tem núcleo aí, também não tem organelas. E temos espalhado dentro dessa teia de hemácias, nós temos então essas células que são células nucleares, certo? Essas células aqui, elas são chamadas de glóbulos brancos, certo? Elas, exatamente porque elas não carregam a hemoglobina que confere às hemácias essa coloração avermelhada, né? Então, esses glóbulos brancos, eles são diversos, certo? Tanto em função quanto em morfologia. Aqui vocês podem observar algumas células que têm um núcleo bem dividido, certo? Algumas que têm pouca granulação nesse citoplasma e outras que são bem granuladas, como vocês podem observar, certo? E também temos células que têm um núcleo circular, tá? Com pouquíssimo citoplasma, como vocês podem observar aqui. Cada uma dessas células tem um nome específico e cada uma delas tem uma função específica, certo? Então, esses glóbulos brancos, eles formam o grupo mais heterogêneo de células que estão no sangue. Né? Quando a gente olha para as hemácias, elas parecem padrão, né? Todas iguais, e de fato são. Já os glóbulos brancos não, eles são bem diferentes entre si, tanto do ponto de vista morfológico, quanto do ponto de vista fisiológico, né? Embora desempenhe um papel de defesa do organismo, cada subtipo leucocitário detém funções distintas entre si. É aquilo que eu falei. Todos são leucócitos, todos fazem parte da defesa, mas cada uma dessas células atua em sítio específico, tá bom? Então, como vocês sabem, os glóbulos brancos, eles são amplamente investigados, né? Porque eles representam várias condições no organismo, né? Então, ele pode ser indicativo de infecção parasitária, de um processo alérgico, de uma infecção bacteriana, de uma infecção viral. Então, ele é um dos componentes analisado num exame que a gente chama de hemograma, tá? Então, o hemograma, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o eritrograma, que avalia se o paciente tem anemia, qual o grau de anemia, a possível causa dessa anemia, se ele está respondendo a um determinado tratamento. Então, no eritrograma, a gente avalia basicamente isso. Temos o leucograma e temos o plaquetograma, ou contagem de plaquetas, certo? O leucograma, ele vai avaliar exatamente aqueles glóbulos brancos, tá? Os parâmetros que são avaliados no leucograma divergem muito entre os laboratórios. Aqui eu trouxe um exemplo de um laboratório que avalia vários elementos celulares, certo? E alguns deles podem nem estar presentes no sangue, como por exemplo os metamielócitos, certo? Normalmente o que a gente tem no sangue? Segmentados e bastões, esses daqui são indicativos de uma infecção bacteriana, certo? Temos eosinófilos, indicativo de uma infecção parasitária ou de um processo alérgico. Os basófilos, que também estão envolvidos nos processos alérgicos. E os linfócitos típicos e atípicos, que estão envolvidos nos processos de infecção viral, certo? Então, é de suma importância que a gente identifique essas células e consiga identificar elas quando elas estão em condições normais e elas quando estão com a morfologia alterada, indicando
a presença de um processo infeccioso, alérgico e etc, né? Um processo leucêmico, por exemplo, a gente vai ter a presença de muitas células imunes, muitos glóbulos brancos, mas imaturos, certo? Então, no hemograma, a gente consegue fornecer uma série de informações que são pertinentes ao processo as condições fisiológicas do paciente, certo? Fisiológicas ou patológicas associadas. É importante também a gente considerar que os valores de referências que a gente utiliza no laboratório, ele vai depender muito da idade do paciente, certo? Então, a gente tem um órgão nacional que é o PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que ele emite algumas resoluções indicando esses valores de referência que a gente tem, que são utilizados nos laboratórios de análises clínicas, tá? Então, é muito importante a gente considerar que o número de células circulantes, ela vai variando, o número e o tipo de células circulantes vai variando de acordo com a idade do indivíduo, né? Então, aqui, por exemplo, um leucograma de uma pessoa, de um recém-nascido, ele pode ter de 10 a 26 mil leucócitos, certo? Isso aqui é uma condição normal. Quando a gente vai para um adulto, no adulto tem de 4 mil a 10 mil, né? Então, 12 mil leucócitos já pode estar indicando um processo infeccioso, né? 20 mil leucócitos pode estar relacionado a um processo leucêmico ou uma infecção grave como uma apendicite. Então, a gente vai tendo uma variação na quantidade dessas células disponíveis, certo? Então, é importante a gente considerar isso, né? E aí a gente vai observando que para cada um dos tipos de célula, a gente vai tendo uma redução no número a depender da idade do indivíduo, certo? E é importante considerar isso. Pegou um leucograma, pegou um hemograma de um paciente, aí tem lá 18 mil leucócitos. Você pode se desesperar, né? Mas aí tem que olhar a idade. Se for um recém-nascido, tá tudo certo. Essas células brancas do sangue, que a gente chama de leucócitos, né, que está aqui representada, como vocês podem ver, elas são agrupadas basicamente em duas categorias, né? Nós temos os leucócitos que são chamados de monomorfonucleares, que são os leucócitos que o núcleo é organizado apenas como uma estrutura, né? Sem que haja segmentação, essa estrutura circular. Ela é comum nos linfócitos, plasmócitos e monócitos. E também temos os leucócitos polimorfonucleares, né? Que eles têm o núcleo todo segmentado. Faz parte desse grupo os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Há também uma categorização ou uma nomenclatura ou categoria que são amplamente adotados, que são dos granulócitos e agranulócitos, certo? Os granulócitos são as células cujo citoplasma tem presença de grânulos. Então, neutrófilo, eosinófilo, basócito, mastócito são células que têm granulação citoplasmática. Já linfócitos, plasmócitos, linfócitos e monócitos, plasmócitos têm granulação. Linfócitos e monócitos ou não têm granulação ou têm uma granulação muito fina, certo? No entanto, quando um linfócito está agindo durante um processo inflamatório, infeccioso, viral, ele pode vir apresentar granulação, principalmente os linfócitos que estão reativos, né? Que estão em resposta àquele micro-organismo. Essa granulação, né, nada mais é do que um aumento da produção de proteínas que têm atividade enzimáticas e que vão atuar no processo de morte do patógeno, né, na indução de morte do patógeno, ou que vão estimular outras células imunes, certo? Então, imagine que essas células elas estão circulantes, em seu estado basal elas precisam produzir uma quantidade mínima dessas enzimas, mas quando há um processo infeccioso, essa produção precisa ser muito mais
aumentada, né? Então, há uma necessidade de uma maior produção. Por isso que a gente observa a presença desses grânulos nas células. Então, a presença de uma célula, de um linfócito com grânulos, é um indicativo de que ali há uma infecção por vírus, certo? Já nos neutrófilos e nos eosinófilos, o que a gente observa é que quanto maior essa granulação, maior é o indício de que aquela célula está respondendo. No caso dos neutrófilos, infecção bacteriana, no caso dos eosinófilos, ou uma infecção viral ou um processo alérgico, certo? Vocês vão ver a morfologia deles e aí a gente vai aos poucos aprendendo essas características dessas células. Então, vamos entender mais sobre a origem dessas células, né? Essas células, elas são produzidas, a princípio, na medula óssea, certo? Isso no indivíduo pós-nascimento. Antes disso, essas células têm vários locais para se desenvolverem. A gente já viu a aula anterior, né? No saco vitelino, no fígado. Mas, após o nascimento, essa produção de células sanguíneas acontece na medula óssea. No parênquima da medula óssea, a gente tem a presença de células pluripotentes, né? Essas células pluripotentes, são células tronco pluripotentes, elas podem se diferenciar em qualquer uma das células do nosso sangue, certo? Ela pode se diferenciar em dois progenitores, progenitor linfóide comum e um progenitor mieloide comum. A partir desses progenitores, a gente tem a formação de todas essas células que vocês estão vendo nesse fluxograma, né? Então, a partir de um progenitor linfóide comum, esse progenitor pode se diferenciar em uma célula B, em uma célula T ou em uma célula NK, certo? Isso aqui a nível de medula óssea, elas vão se diferenciar. Essas células nos linfonodos, elas vão então sofrer o processo de apresentação de antígeno e elas vão então se tornar as células efetoras. As células B, elas vão se diferenciar em células produtoras de anticorpos, que são os plasmócitos. As células T, elas vão se diferenciar em células T efetora, que pode ser o tipo TCD4, TCD8, certo? E cada uma com as suas funções específicas. E as células NK, elas podem se tornar uma célula NK ativada, né? Então, ela vai passar por todo esse processo de maturação e de reconhecimento de antígeno, certo? Então, essas células, elas são as células que são provenientes desse progenitor linfóide comum e do progenitor mieloide comum. A partir desse progenitor mieloide comum, ele pode se diferenciar em células dendríticas e essas células dendríticas imaturas se diferenciar em células dendríticas maduras, certo? Isso aqui é a nível de tecido, células dendríticas maduras. Essas células dendríticas que são produzidas a nível de medula vão para a corrente sanguínea, migram para os tecidos e nos tecidos elas vão então se diferenciar em uma célula dendrítica madura. Ele também pode se diferenciar nos progenitores de macrófagos e de granulócitos. Então, a partir desse progenitor mieloide comum, a gente pode ter a produção dos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são os tidos granulócitos, assim como o mastócito, o precursor no sangue, vai circular e vai então nos tecidos se diferenciar em mastócito, certo? Assim como os monócitos, que circulam no sangue e migram para os tecidos, se diferenciando então em macrófagos. Além disso, esse progenitor linfóide comum ele pode dar origem ao megacariócito, que sofre degranulação e formam as plaquetas importantes na coagulação do sangue, e também no eritroblasto, que vai dar origem ao eritrócito, certo? Então, essas células, os progenitores, podem dar origem a todas essas células. Para nós que estamos estudando
as células imunes, é importante para a gente só isso aqui, né? As células B, células T, células NK, né? E seus processos de maturação e de diferenciação. Células dendríticas e seu papel na imunidade, né? Os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito. E também macrófago e monócito. Isso aqui é uma outra área de estudo, né? Não está dentro da imunologia. Todo esse resto aqui faz parte da imunologia. Então, a partir de agora, a gente vai começar a observar as características de cada uma dessas células, certo? Das células imunes. A primeira delas são os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são leucócitos polimorfonucleares, porque o seu núcleo está organizado em lóbulos, certo? De 2 a 5 lóbulos. Aqui a gente tem um exemplo do neutrófilo em 2 estágios de maturação. Um estágio mais imaturo, quando ele está no formato de bastonete. Inclusive, quando eu mostrei para você aquele slide do hemograma, a gente tinha lá indicando segmentado, bastonetes. Bastonetes é esse aqui, é uma célula imatura. Ela está pouco presente no sangue, sabe? 3, 4 células são observadas na lâmina, mas se houver um quadro infeccioso, essa célula imatura chega em maior quantidade na corrente sanguínea, certo? E aqui a gente tem o neutrófilo maduro, que é o segmentado. O seu núcleo está segmentado, por isso que lá no hemograma a gente coloca como segmentado e bastões, certo? Ambas células têm um citoplasma ligeiramente acidófilo, observe que eles coram mais com a eosina, com granulações finas de coloração rósea. E em processos infecciosos bacterianos, pode ser observada a presença de vacúolos e de granulações tóxicas. Isso é um ponto importante, certo? Nos processos infecciosos bacterianos, a gente vai observar um aumento do número dessa célula e também uma mudança da sua morfologia, certo? Diariamente, a gente produz 50 a 100 milhões de neutrófilos e joga eles para a corrente sanguínea, mas isso pode aumentar muito, pode dobrar ou triplicar se o paciente tiver num quadro infeccioso bacteriano, certo? De modo que os neutrófilos segmentados maduros vão sendo consumidos e aí células mais jovens podem também estar presentes na corrente sanguínea. O intuito é fazer o controle do processo infeccioso. Tem uma vida média de circulação de 7 a 8 horas. Quando não utilizado, ele é então fagocitado por macrófagos. E quando ele é utilizado no processo no processo de controle da infecção, ele pode sofrer morte celular, necrótica, pela própria ação dele aqui dentro. Ele vai fagocitar a bactéria e vai tentar matar essa bactéria, e aí ele acaba ativando vias que resultam na própria morte da célula, né? Vocês vão ver isso em imunidade inata. Então, aqui a gente tem o fluxo, né, que indica as células que fazem parte da linhagem de maturação dos neutrófilos, certo? Então, a gente tem uma célula que é o mieloblasto. Então, depois que a gente tem aquela célula progenitora mieloide, ela se diferencia em um mieloblasto. Então, a gente já sabe que esse mieloblasto ele vai tender à produção desse neutrófilo. Ele tem as características próprias e específicas dessa linhagem, certo? Mieloblasto, que se diferencia em promielócito, promielócito em mielócito, mielócito em metamielócito, metamielócito em bastonete, bastonete em segmentado, certo? Cada estágio de maturação desse essa célula vai apresentar uma morfologia que é específica, certo? E essa morfologia precisa ser devidamente identificada pelo analista clínico, no intuito de que ele consiga transcrever para o laudo do hemograma qual é o padrão de neutrófilo que está sendo observado. Por quê? Porque quanto mais aparecer células jovens, significa que a medula está sendo mais demandada e ela está jogando mais células jovens para a corrente sanguínea, certo? Então, em condições normais, mielócito, promielócito
mieloblasto, promielócito, mielócito e metamielócito não vão aparecer no sangue periférico. Elas são exclusivas da medula óssea, certo? Em condições normais, o bastonete pode ser encontrado em pequenas quantidades no sangue. E aí, em seguida, essa célula sofre a diferenciação em um neutrófilo segmentado. É um estágio de maturação mais avançado, certo? Então, aqui a gente tem os modelos de respostas imunes mediadas pelos neutrófilos. Eles atuam na defesa do organismo contra processos infecciosos bacterianos. Isso é chave. Toda vez que você pegar um hemograma de um paciente e lá tiver presente um aumento de neutrófilo, então o paciente tem um aumento de leucócito, e aí quando você olha qual é o tipo de célula que vai estar aumentada, a gente vai ver que vai estar aumentado o neutrófilo. Então a gente diz que o paciente tem uma leucocitose por neutrofilia, tá? E isso é um indicativo de infecção bacteriana. Então, aí é uma condição em que pode ser observado a necessidade de prescrição de um antibiótico, certo? Ele tem uma grande capacidade fagocítica, é de todos os fagócitos. Os fagócitos são células dendríticas, macrófagos e neutrófilos. Desses, o padrão ouro de fagocitose é dos neutrófilos, certo? Tem presença de granulações. Essas granulações são enzimas antimicrobianas e superóxido de oxigênio e também de nitrogênio, que destroem micro-organismo intra e extracelular. A gente vai entender em imunidade inata qual é o mecanismo de ação utilizado por essa célula para promover esse processo, certo? Apresenta receptores para a porção FC de imunoglobulinas do tipo IgG e IgM e também para a fração C3b do sistema complemento. Tudo isso vocês vão conseguir indo compreendendo ao longo da disciplina, certo? Aqui nós temos, vocês viram nas imagens anteriores, a presença daquela célula com um citoplasma cuja granulação era bem fina. E aí, quando o paciente entra em contato com um micro-organismo, né, especificamente com a bactéria, a gente começa a observar uma mudança total no padrão de organização daquela célula, né? Então, aqui a gente observa a presença de granulações bem tóxicas, né? Então, essa granulação tóxica é de enzimas lisossomais e enzimas que atuam também no ataque oxidativo do micro-organismo, certo? Tem enzimas que são ativadas e que promovem esse ataque oxidativo. Então, a presença aumentada dessas proteínas faz com que essa célula adquira essa granulação tóxica, certo? Além disso, a gente sabe que essa célula é uma célula que faz fagocitose. Quando ela faz a fagocitose, ela cria um endossoma intracelular. Por isso que a gente observa a presença de várias estruturas que indicam a presença desse endossoma, que são chamados de vacúolos, certo? Então, presença de granulação tóxica, presença de vacúolos na célula, no neutrófilo, é um indicativo de infecção bacteriana. Aqui a gente chega até a observar, ó, basicamente uma destruição do próprio neutrófilo no intuito de conter esse processo infeccioso. Então, o que é que a gente precisa ficar atento em relação aos neutrófilos? Como eu pontuei para vocês, a gente tem uma linhagem de maturação dos neutrófilos, né? Então, a gente tem uma linhagem de células que a gente precisa observar a presença delas ou não na lâmina, certo? Então, aqui a gente tem a presença das células que normalmente estão presentes no sangue, o neutrófilo segmentado e o bastão, certo? O bastão em bem menor quantidade, né? Enquanto a gente encontra numa lâmina 40 de 100 células, de 100 células imunes, a gente encontra 40 neutrófilos, a gente pode encontrar 2, 3, 4 bastonetes, certo? Mas em uma condição de infecção severa, a gente pode encontrar pelo menos até essa célula aqui, que é um metamielócito, certo? Então, a gente pode encontrar o metamielócito também presente
no sangue periférico. A gente lembra que essas 4 células aqui são células comuns à medula óssea, né? O metamielócito, o mielócito, o promielócito e o mieloblasto. São células comuns à medula óssea. Mas se houver uma demanda excessiva dessas células para conter uma infecção bacteriana, né? Ou seja, essas células mais maduras vão sendo consumidas, acaba que a medula começa a liberar células ainda jovens para fazer qualquer coisa para ajudar aquele organismo, certo? Quando a gente identifica células jovens da medula óssea na corrente sanguínea num processo infeccioso, a gente diz que há uma presença de desvio à esquerda, tá? É importante pontuar que nas infecções bacterianas, o desvio à esquerda ele é escalonado, ou seja, ele segue essa ordem, né? Segmentados, consumiu, aí aumenta bastonetes, consumiu, aí aumenta metamielócito, certo? Então, é respeitado uma sequência. Quando o desvio à esquerda é não escalonado, ou seja, você tem a presença de neutrófilos segmentados em uma quantidade normal, e aí você identifica um metamielócito ou um mielócito. Isso aí é não escalonado, ou seja, não está seguindo a sequência de maturação. Isso é um indício de malignidade, certo? Células jovens aumentadas na corrente sanguínea é um indício de malignidade. Então, além do mecanismo de fagocitose das bactérias, né, do micro-organismo como um todo, os neutrófilos também são importantes em outros mecanismos, né? Eles promovem motilidade e também eles promovem quimiotaxia, certo? É uma outra função que eles exercem, né? Então, do que eu estou falando, né? Esses neutrófilos, eles estão presentes, circulantes no lumen do vaso, certo? E aí, caso haja a presença de uma bactéria próxima àquele vaso, essa bactéria ela é então fagocitada por uma outra célula, que é o macrófago. O macrófago fagocita, o macrófago, célula dendrítica, fagocita e secretam citocinas, e essas citocinas elas vão promover um estímulo dessa célula endotelial, de modo que essa célula endotelial ela passe a expressar na sua membrana essas glicoproteínas de membrana. A função disso é exatamente fazer com que esse neutrófilo que estava aqui circulante se ligue nessa célula endotelial e migre para o local da infecção, certo? Então, eles vão aderir fracamente, depois eles aderem fortemente, eles migram, que é um processo chamado de diapedese, eles atravessam essa membrana endotelial, e aí, então, aqui no local da infecção, eles vão poder promover a produção e secreção de citocinas, que vão recrutar mais células imunes para o local da infecção. Eles podem promover fagocitose de micro-organismo. Ele pode degranular essas suas enzimas intracelulares para atacar micro-organismo extracelular, que não foi fagocitado, né? E também eles podem construir essa rede, chamada de netose do DNA. Observe que a célula vai morrer, obviamente, em todas essas circunstâncias aqui, mas ela vai liberar o seu material genético e as proteínas, as histonas, formando uma teia de DNA que é atraente para os micro-organismos que estejam ali circundantes, certo? Atraindo esse micro-organismo e aí as suas enzimas vão lá e destroem esse micro-organismo. Então, é uma célula que age por vários mecanismos, né, de ação, tá? Temos também os monócitos. Os monócitos são essas células naturalmente sem grânulos, certo? Elas têm uma granulação muito fina, tá? É a maior célula do sangue, de 12 a 15 micrômetros. Ela tem um citoplasma azul acinzentado. Tem uma fina granulação no aspecto chamado de vidro fosco, certo? E presença de vacúolos ou inclusões citoplasmáticas. A gente observa a presença de vacúolos. Esses vacúolos eles podem estar aí presentes em condições de normalidade, sem que haja um processo
patológico no indivíduo, né? O núcleo ele é grande, ele é oval ou ele pode ser indentado, ou seja, com essa projeção, né, no núcleo. Posicionado no centro da célula, tem uma cromatina bem frouxa, ausência de nucleolos, certo? Eles permanecem cerca de 8 horas no sangue periférico. Depois, eles vão, então, sofrer apoptose. Esses monócitos, eles ficam circulando no sangue e, havendo necessidade, eles podem, então, migrar para os tecidos periféricos. Se houver necessidade de macrófago no tecido periférico, ele vai migrar, certo? A gente pode produzir no tecido periférico, esse monócito ele pode se diferenciar de acordo com o estímulo de citocinas, 2 tipos de macrófagos diferentes. Macrófago M2 e macrófago M1, certo? Então, interleucina 10, 4 e 13 estimulam monócitos a se transformarem em macrófago do tipo M2. Esse macrófago do tipo M2, ele é um macrófago que é responsável pela manutenção do tecido. Constantemente as nossas células elas vão envelhecendo, elas entram em apoptose e precisam ser substituídas. Mas antes de ser substituída é necessário fazer uma limpeza daquele tecido. Quem faz isso são os macrófagos M2, por isso que a gente diz que ele é responsável por reparação, homeostase e endocitose. Já as citocinas interferon gama, fator de necrose tumoral alfa e a presença de lipopolissacarídeos de membrana de bactéria vai promover a diferenciação de monócitos em macrófago do tipo M1, certo? Esse macrófago do tipo M1, ele é um macrófago que vai ser importante para o controle de um processo infeccioso. Por isso, ele é uma célula importante para a inflamação. A inflamação é um evento que pode ter ou não a presença de um micro-organismo. Se tiver presença de micro-organismo, ele vai promover fagocitose desse micro-organismo e destruição desse micro-organismo, certo? Molecularmente, observe que ambos os macrófagos apresentam esse receptor de membrana, que é o CD68, que caracteriza ele como macrófago. Mas há uma diferença entre M2 e M1. M1 expressa o CD80, enquanto que o M2 expressa o CD206, certo? Então, esses macrófagos, eles têm funções diferentes. Ambos são formados a partir de monócitos, mas a diferenciação ela diverge um pouco entre os macrófagos e as suas atividades. Então, esses monócitos, eles migram pelo sangue e aí, então, eles vão se alojando nos tecidos, certo? Em cada tecido, esses monócitos vão se diferenciar em macrófagos e aí eles podem ter uma nomenclatura própria, né? Então, no sistema nervoso central, esses macrófagos são chamados de células da microglia. No fígado, as células de Kupffer. No pulmão, macrófagos alveolares e osteoclastos no tecido ósseo, certo? Nesses tecidos e em todos os outros tecidos, esses macrófagos eles atuam como sentinelas, certo? Respondendo à invasão por moléculas estranhas ou por micro-organismos. Tá? Eles estão lá como guardiões. Entrou um micro-organismo, eles vão fagocitar esses micro-organismos e vão promover a destruição dele no intuito de fazer o controle daquele processo infeccioso. Então, os macrófagos, eles desempenham várias respostas imunes, né? Eles são importantes porque eles promovem ingestão e morte de micro-organismos, fazendo esse controle do processo infeccioso. Observe nessa imagem que os macrófagos, eles emitem essas projeções, né, citoplasmáticas, que atuam varrendo o tecido, removendo esses micro-organismos que estiverem ali presentes. Não só micro-organismos, mas também eles fagocitam células mortas. As nossas células, quando elas envelhecem, elas entram num processo chamado de apoptose, e aí formam, então, pequenas vesículas, que são chamadas de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos também são fagocitados por macrófagos. Eles liberam mediadores químicos importantes demais,
porque esses mediadores químicos vão atuar no sistema circulatório circunvizinho, promovendo, então, o recrutamento de mais células imunes, como os neutrófilos que estão circulando, por exemplo, né? Eles atuam como células apresentadoras de antígeno, ou seja, eles pegam a bactéria, eles destroem essa bactéria, eles processam essas bactérias, e aí, então, eles vão lá e apresentam para os linfócitos, para que a gente desenvolva uma resposta imune adaptativa, que é mais eficaz, mais prolongada, mais específica, certo? Ele também atua no reparo de tecidos lesionados pela liberação de citocinas que estimulam a angiogênese e síntese de matriz extracelular. Então, é de suma importância o papel dos macrófagos para o reparo do tecido. Então, quando a gente sofre uma lesão, um corte, por exemplo, ali a gente rompeu várias células. Os macrófagos vão lá, fazem a limpeza, né? Eu já apontei para vocês anteriormente que eles promovem fagocitose de células mortas. Eles vão lá, eles fazem a limpeza e aí então eles secretam citocinas que vão estimular a angiogênese, que é a formação de novos capilares, vasos. E também eles vão estimular os fibroblastos para que os fibroblastos produzam colágeno e haja então a composição dessa matriz extracelular. Uma outra célula imune também muito importante são as células dendríticas. As células dendríticas, elas apresentam também projeções citoplasmáticas para que ela consiga reconhecer e fagocitar patógenos e substâncias estranhas. Como vocês estão observando aqui, ó. Aqui a gente tem o núcleo da célula e tem essa célula, parece uma célula descabelada, né? Cheia de projeções citoplasmáticas que fazem essa varredura do tecido, promovendo então a captação de micro-organismos que estejam ali presentes e substâncias estranhas, certo? As células dendríticas, elas estão localizadas em tecidos linfóides e também no epitélio de mucosas e parênquima de órgãos, tá? Então, ela também fica ali próximo dos macrófagos, participando do processo de controle de infecção. Quando ela reconhece aquele micro-organismo que está ali presente, ela fagocita esse micro-organismo, tá? Aqui nessa imagem a gente tem uma célula dendrítica que está aqui, ó, na matriz extracelular, logo abaixo na lâmina própria desses enterócitos, né, que são as células do trato digestivo. Aqui a gente tem o lúmen do intestino, certo? Observe o tamanho da projeção citoplasmática que ela emite no intuito de captar uma bactéria que está no lúmen intestinal, tá? Então, ela fagocita esses micro-organismos. Nessa fagocitose, ela vai destruir esse micro-organismo, né? Ela também vai matar o micro-organismo, no intuito exatamente de pegar fragmentos desse micro-organismo e fazer a apresentação desse fragmento para uma célula para um linfócito T, né? Por isso que a gente diz que ela é uma célula apresentadora de antígeno. Macrófago também apresenta antígeno, mas a célula apresentadora de antígeno principal são as células dendríticas, tá bom? Depois que ela fagocita esse micro-organismo, ela migra para os gânglios linfáticos para fazer então essa apresentação de antígeno aos linfócitos T, como eu já falei anteriormente. Então, a gente tem a origem dessas células dendríticas, né? A gente tem na medula óssea a formação desse precursor, a diferenciação, na verdade, da célula tronco hematopoética em um precursor mieloide. Esse precursor mieloide se diferencia no precursor de monócito e de célula dendrítica. E aí esse precursor se diferencia no monoblasto, que vai dar origem ao monócito, esse monócito naqueles dois tipos de macrófagos que a gente já falou anteriormente, certo? E também esse precursor vai se diferenciar no precursor de célula dendrítica comum. Esse precursor pode se diferenciar em dois tipos de células dendríticas. As células dendríticas convencionais, que exercem todos aqueles mecanismos que eu falei anteriormente. Ela está presente nos tecidos, chegou o micro-organismo, ela fagocita, processa e apresenta um fragmento daquele micro-organismo para os linfonodos que estão presentes nos órgãos linfóticos, para os linfócitos T que estão presentes nos linfonodos, certo? Então, ela
ela vai apresentar esse antígeno para um linfócito que ainda não entrou em contato com um antígeno exógeno, estranho, certo? Então, ela vai lá, apresenta e ativa aquele linfócito T para que ele desenvolva uma resposta, e a gente vai estudar isso ainda, frente àquele micro-organismo, certo? Além disso, esse precursor comum de célula dendrítica pode se diferenciar em uma célula dendrítica plasmocitoide. Essa célula dendrítica plasmocitoide, ela é uma célula dendrítica que também está nos tecidos, mas ela é uma célula importante para o controle e para a resposta a infecções virais, certo? Por quê? Porque quando essa célula dendrítica reconhece um vírus, ela é então ativada, certo? E ela produz uma citocina chamada interferon. Interferon vai atuar nas células do hospedeiro, células epiteliais daquele tecido, sei lá, por exemplo, infecção viral nos pulmões. A célula dendrítica plasmocitoide reconhece aquele vírus, ela secreta interferon, e aí esse interferon vai ativar as células do pulmão, né, os pneumócitos, para que esses pneumócitos produzam proteínas antivirais, induzindo um estado que a gente chama de um estado antiviral, certo? Essas proteínas antivirais, elas têm vários mecanismos de ação. Vocês vão ver todos eles na aula de imunidade inata, certo? Aqui é importante que vocês saibam que existem dois tipos de células dendríticas, né? As convencionais e as plasmocitoides. Uma outra célula também são os mastócitos, certo? Eles são produzidos na medula óssea e eles se diferenciam no tecido, certo? Dando origem, então, a essa célula, que é o mastócito. E esse mastócito, ele é importante principalmente para para os quadros de alergia, certo? Essas células estão presentes na pele e no epitélio de mucosas. Então, essas células vão estar ali presentes também como sentinelas. Elas são bem granulares, como vocês estão vendo, riquíssimas em grânulos citoplasmáticos, certo? Esses grânulos, eles contêm histamina, heparina e serotonina. E esses mastócitos, eles apresentam receptores para a porção FC de IgG e IgE. Nessa condição, quando eles já apresentam, isso significa que esse mastócito é um mastócito sensibilizado. Como é que isso acontece? A atuação dos mastócitos é principalmente em uma condição alérgica, certo? Então, a gente escuta muitos relatos, assim, de que uma pessoa sempre consumiu um alimento, nunca tinha tido alergia e desenvolveu uma alergia. O que aconteceu, na verdade, é que toda vez que ela ia se expondo àquele alimento, ela ia estimulando o seu sistema imunológico. De modo que, em algum momento, o sistema imunológico vai achar que aquele alimento, ou que um componente daquele alimento, é uma substância que traz risco para o corpo. É uma forma equivocada do sistema imune reconhecer esse componente do alimento. Mas, independentemente disso, isso vai resultar na produção de imunoglobulinas, certo? Quando a gente se expõe, além da produção de imunoglobulinas, a gente vai ativar os mastócitos para que eles apresentem um receptor para a porção FC de IgG e IgE. Esses mastócitos vão lá e aí você tem um mastócito e você tem a imunoglobulina. Essa imunoglobulina vai se ligar a esses receptores e vai deixar esse mastócito pronto para no próximo encontro do paciente, né, da pessoa com aquele alimento, ele desencadear uma resposta alérgica, certo? Isso acontece muito com um dos principais alimentos que a gente observa isso acontecendo é com camarão, né? A pessoa sempre comeu camarão e de repente ele tem um choque anafilático. A pessoa quase evolui para a morte, né? Tem edema de glote, tem derrame pleural, tem uma série de situações. Então é importante que a gente entenda como que acontece esse mecanismo, certo? Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem um mastócito, esse mastócito ele está em repouso, certo?
ele ainda não sofreu degranulação, mas na sua membrana ele tem a presença, ó, dos receptores, que são esses tracinhos azuis ou verde, os receptores de porção FC da imunoglobulina, certo? Então, a imunoglobulina, como vocês podem observar, ela é representada por essa estrutura que parece um Y, certo? Cada pontinha dessa aqui a gente chama de porção AB e essa base dela porção FC. Então, o mastócito tem receptor para porção FC. A imunoglobulina se ligou ao receptor e deixou essa célula sensibilizada, certo? Quando essa célula entra em contato, quando o portador, né, dessa célula entra em contato com o alérgeno, ele vai então sofrer o processo de degranulação. Ó, aqui a gente tem a presença de um alérgeno, né, estimulando então esses mastócitos a degranular. Degranular o quê? Liberar aqueles componentes que eu citei anteriormente, né? Histamina, heparina e serotonina, certo? Esses componentes têm um efeito pró-inflamatório, né, anafilático, que vai resultar no quadro de alergia. Né? É quando você entra em contato com a poeira e daqui a pouco está tossindo, está com secreção nasal. Então, você já sabe que houve um evento desse, certo? Aquelas substâncias, elas têm a capacidade de alterar a permeabilidade vascular, certo? Por isso que tem esse extravasamento de fluido e a presença dessa coriza, né? E até mesmo de uma secreção pulmonar. Além dos processos alérgicos, veja que ele é responsável pelos sintomas de doenças alérgicas, eles também atuam contra parasitos, como os helmintos, certo? Eles também respondem à presença de helmintos e desencadeia uma degranulação no intuito de promover a destruição daquele patógeno. E aqui eu citei, né, eu indiquei os efeitos sistêmicos da histamina, tá? Então, ela aumenta a taquicardia, aumenta a coagulação do sangue, aumenta a liberação de ácidos graxos, aumenta a dilatação dos vasos, aumenta a permeabilidade capilar, aumenta o broncoespasmo, a liberação de adrenalina e também promove inflamação e edema na pele, né? O edema a gente observa, eu já falei para vocês, o edema de glote. Então, a glote sofre um aumento do volume que pode estar obstruindo essa passagem do ar, né? E o indivíduo morrer asfixiado, tá? É um quadro bem grave. Temos também os basófilos, que diferentemente dos mastócitos, eles estão presentes no sangue periférico. O mastócito é tecidual, o basófilo é do sangue. Média de 10 a 15 micrômetros, ele tem um núcleo majoritariamente bilobular. Tem um citoplasma, como vocês podem observar, que apresenta grandes grânulos basofílicos, né, de cor púrpura escura, que praticamente encobre o núcleo da célula, certo? Os basófilos, eles estão envolvidos principalmente em reações alérgicas, a hipersensibilidade do tipo 1, que é essa que eu pontuei anteriormente, essa resposta imediata. Apresenta receptores para porção FC de imunoglobulinas. E aí, quando eles são ativados, eles degranulam. E aí, então, eles promovem todos os efeitos da histamina que eu pontuei anteriormente, certo? Então, basófilos também atuam nessa resposta a processos alérgicos. Atuam mastócitos, basófilos e eosinófilos, certo? Só que no sangue, no hemograma, a gente tem basófilos e eosinófilos. A gente não tem mastócitos. Mastócitos estão nos tecidos. E temos o eosinófilo, que é essa célula linda, que cora exatamente assim. Essa granulação com essa coloração bem eosinofílica, por isso que o nome dele é eosinófilo. E esse núcleo, né, contrastando com essa granulação. Mede aproximadamente 8 micrômetros. Tem citoplasma abundante, como vocês podem observar aqui. É rico em grânulos eosinofílicos e tem esse núcleo bilobulado. Tem um tempo de meia-vida de 3 a 8 horas na circulação. Ele migra para os tecidos, permanecendo até 12 dias, certo? Então, ele tem um tempo útil relativamente alto. Após exercerem sua função, eles são eliminados pelos macrófagos, tá? Então, é aquela
limpeza que os macrófagos fazem, que a gente já falou anteriormente. Ele tem maior capacidade de degranulação, modulam respostas inflamatórias nas reações alérgicas também, como eu falei para vocês anteriormente. Produzem interleucinas, quimiocinas, fatores de crescimento e também leucotrienos, certo? Então, eles são células que estão envolvidas em vários processos inflamatórios. E eles induzem morte também de helmintos, certo? A gente tinha visto spamastose também para eosinófilos, certo? Aqui ó, é um helminto sendo atacado literalmente por mastócitos, certo? E aqui a gente tem ó, uma imagem mais aproximada do rompimento dessa granulação do eosinófilo para essas enzimas atacarem esse parasita, né? E para finalizar, a gente vai falar então dos linfócitos, né? Os linfócitos típicos e os atípicos. Os atípicos são linfócitos que estão enfrentando um processo infeccioso viral, certo? Então vamos primeiro ver os linfócitos típicos. São essas células de 7 a 15 micrômetros de diâmetro, vejam que elas diferem de tamanho, e isso não indica anormalidade, certo? São regulares e bem arredondados. Tem um citoplasma muito escasso, como vocês podem ver, praticamente não tem citoplasma, é só o núcleo da célula. É um citoplasma que tem essa basofilia discreta, né, com essa coloração azul. 90% da área celular corresponde ao núcleo, que normalmente é uma célula que está com o núcleo com a cromatina condensada, certo? No linfócito típico. No atípico, como ele está precisando responder frente a uma infecção viral, a gente vai observar uma cromatina heterogênea. Uma área condensada, outra área mais frouxa. A área frouxa é a área que está tendo transcrição gênica para a produção dessa maquinaria proteica necessária para que o linfócito consiga reagir frente àquele vírus, certo? Aqui a gente tem um grande linfócito granular, certo? Ele tem até 20 micrômetros, certo? Tem citoplasma bem abundante e tem a presença de granulações, como vocês podem observar. Esse daqui são linfócitos do tipo células natural killer, certo? Então, a gente não pode dizer que o linfócito é uma célula agranular, porque a gente pode encontrar, sim, linfócitos com grânulos, como vocês podem observar aqui. A morfologia é bem diferente, o citoplasma é abundante, a presença de granulações que caracterizam essa célula, certo? As células NK são células que atuam promovendo a destruição de células infectadas por vírus e também de células que são cancerígenas. E aqui a gente tem as imagens de linfócitos atípicos ou linfócitos reativos, certo? Observem a diferença total. Primeiro, pela coloração desse citoplasma, né? O citoplasma está mais abundante do que no linfócito típico e também ele está mais basofílico, tá? Esse núcleo, ele passa a apresentar esses nucléolos mais evidentes e tem a presença dessa cromatina mais frouxa. Se você olhar as imagens anteriores, a cromatina ela está bem densa. Aqui não, ela está uma cromatina mais heterogênea, uma área mais frouxa e uma área mais clarinha, né? Indicando que esse linfócito está reagindo, certo? Porque a gente observa essa basofilia periférica contornando a célula, indicando que esse é um linfócito reativo ou linfócito atípico. Se vocês olharem lá no hemograma, vocês vão observar que tem lá linfócito típico, linfócito atípico, certo? Então, pelo hemograma, a gente consegue identificar se a infecção é viral ou bacteriana ou parasitária, né? Se for viral, presença de linfócitos atípicos. Se for bacteriana, um aumento do neutrófilos, né? Segmentados ou bastonetes. Se for infecção parasitária, uma eosinofilia, um aumento no número de eosinófilos, certo? Temos também os plasmócitos, certo? Por quê? Só para vocês entenderem, os linfócitos, quando a gente olha na lâmina, a gente indica linfócito típico ou atípico. Mas os linfócitos, a gente tem linfócitos T e linfócitos B. A gente não consegue diferenciar os tipos de linfócitos
na microscopia. Se é T ou se é B, a gente não consegue. Só que os linfócitos B, quando eles são ativados, eles se diferenciam em plasmócitos, certo? Então, eles são originados dos linfócitos B maduros, certo? Eles circulam no sangue em pequena quantidade, sendo encontrado primordialmente na medula óssea e linfonodos e baços. Então, esses linfócitos B saem da medula óssea, são ativados, e aí, então, eles se diferenciam em plasmócitos, e esses plasmócitos migram para os órgãos linfóides, certo? E qual é a função dele? A função dele é exatamente a produção de imunoglobulinas, tá? Os plasmócitos é essa célula, que ela tem esse núcleo bem excêntrico. Imagina um linfócito e a diferença de um linfócito para um plasmócito, né? O núcleo está bem excêntrico e esse citoplasma bem abundante, o que a gente não vê no linfócito típico. É um citoplasma bem abundante. E em virtude de haver uma expressão gênica aumentada para que ocorra a produção da imunoglobulina, que é uma proteína, e o núcleo do plasmócito ele é um núcleo que tem uma cromatina heterogênea, né? Formando então essa área esbranquiçada, que é onde a cromatina é frouxa. Por isso que eles dizem que o núcleo tem um aspecto de roda de carroça, certo? É essa célula esférica, basofílica, e tem esse caráter granular, que é exatamente os grânulos de imunoglobulinas que ele está produzindo e vai liberando para o plasma, certo? Então, ela é importante por causa disso. Então, aqui só para vocês entenderem, a gente tem aqui um fluxograma simples, para a gente só pensar nos tipos de linfócitos, né? Nós temos os linfócitos do tipo B e do tipo T e do tipo NK, certo? Os NK é aquelas células que a gente viu, né? Tem aquela granulação, é uma célula reativa frente a vírus e também frente a células cancerígenas. Temos as células B que se diferenciam em plasmócito, que produzem imunoglobulinas, e as T, que correspondem a 65 a 80% de todos os linfócitos, certo? TCD4 e TCD8. TCD8 tem uma atividade muito semelhante às células NKs, ou seja, é uma resposta frente a vírus, a células infectadas por vírus e células transformadas. Enquanto que o CD4 é uma célula T auxiliar. Ela se diferencia em Treg, TH1, TH2 e também temos TH17. Cada uma delas vão desempenhar funções específicas, certo? Ainda nessa disciplina, a gente vai ter a oportunidade de estudar todas as etapas de maturação desses linfócitos T e linfócitos B e a atividade efetora dessas células, certo? Aqui é apenas apresentando todas essas células para vocês. Então, quais são as respostas imunes que são mediadas por linfócitos? Os linfócitos B, como eu pontei para vocês, eles são células que, uma vez ativada, né, frente ao micro-organismo, eles se diferenciam em plasmócitos. Olha a diferença, embora seja uma figurinha, veja como eles diferem a estrutura do linfócito B para o plasmócito, certo? O linfócito B tem um núcleo bem central, o plasmócito tem esse núcleo mais excêntrico. O linfócito B tem citoplasma escasso e o plasmócito um citoplasma bem abundante, certo? E esses anticorpos, eles têm como função efetora exatamente fazer esse controle de micro-organismo e também a ativação do sistema complemento. Vocês vão ver que a via clássica do sistema complemento é ativado pela presença de anticorpos do tipo IgM e IgG, certo? Então, a função das células B é principalmente promover a neutralização de micro-organismo. O que é isso? Um vírus chegou no nosso organismo, influenza, por exemplo. Eu tenho anticorpos para ele, eu vou lá e neutralizo aquele vírus e impeço que o vírus infecte as minhas células, certo? Mas também eles são importantes para mediar o processo de fagocitose e também a ativação do complemento, certo? Os linfócitos T auxiliar, né, o chamado também de T-help, ele é um linfócito importante e ele assume várias funções diferentes, certo? Quando uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago ou uma célula dendrítica, apresenta um antígeno para esse linfócito, esse linfócito, então, ele vai ser ativado, produzindo citocinas, certo? Essas citocinas, elas podem atuar ativando macrófagos,
para que o macrófago destrua o micro-organismo fagocitado. Pode ser utilizadas para recrutar neutrófilo para o local da lesão, né, promovendo inflamação. Ou elas podem ser utilizadas para promover uma ação na própria célula, no próprio linfócito, que vai então proliferar e se diferenciar, certo? Se diferenciar em um linfócito do tipo TH1, do tipo TH2, um linfócito TCD8, em uma célula T citotóxica. Então, tem as etapas de diferenciação. A gente vai ter a oportunidade também de estudar tudo isso. O linfócito T citotóxico, ele é um linfócito que promove destruição de células infectadas por vírus. Essa é a principal função dele, mas ele também atua sobre células malignas, certo? Então, a gente tem o linfócito T com atividade muito semelhante à célula NK. Ele reconhece uma célula que está apresentando um antígeno para ele, ou então uma célula epitelial normal que esteja infectada por um vírus, e aí então ele promove a destruição dessa célula, certo? A gente vai estudar todos os mecanismos envolvidos nesse reconhecimento e na ativação do linfócito T citotóxico ou da célula NK para promover a destruição de células infectadas, certo? Em imunidade inata, vocês vão ver sobre a célula NK e depois, quando a gente vê a atividade dos linfócitos T, vocês vão ver como o linfócito T citotóxico atua, certo? E também temos o linfócito T regulador. Esse linfócito T regulador, ele vai, uma vez iniciado o processo inflamatório, ele vai secretar citocinas que inibem aquela resposta inflamatória, né? Então, ele faz um controle da resposta imunológica. E pronto. Aqui a gente tem mais uma vez as referências que vocês podem estar estudando. Os slides estão no Classroom e o link dessa aula também, tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo. E até mais.